Professor, você estava falando aí mais cedo do lance do impeachment sendo, inclusive, um processo natural da democracia que aconteceu no começo dos anos 90 e tal. Bom, a gente acabou de sair de um impeachment e agora a gente tem uma galera aí, porra, nervosa pra tirar o Bolsonaro. Num improvável cenário, na minha opinião, num cenário bem improvável de um impeachment do Bolsonaro, isso teria um impacto muito negativo para o Brasil nas relações internacionais? Olha, assim, uma democracia, ela se consolida quando acontecem transições de poder da maneira planejada. Assim, impeachments acontecem, obviamente, eles são um pouco traumáticos, mas quanto mais a democracia consegue passar o poder de um governo que está terminando o seu mandato para outro, mais consolidada ela é, melhor vamos dizer, sua reputação também, sua estabilidade democrática, né? O que aconteceu nos Estados Unidos é um sinal de uma democracia muito fragilizada, que é a pessoa derrotada não aceitar reconhece a própria derrota. a própria derrota. Então, o que a gente teve no Brasil, nos Estados Unidos foi uma transferência não pacífica de poder. Morreram pessoas, né? Então, assim, o ideal, obviamente, é que você não tenha com alta frequência um impeachment. Por quê? Porque para futuros presidentes isso é um problema, porque lá, vamos supor que ele vai sofrer um impeachment e o próximo presidente que viaja para um país e promete assim, vamos dizer, eu vou implementar um acordo de comercial, eu vou defender um acordo comercial entre o Brasil e seu país. Outro lado, se pergunta, será que esse cara ainda vai estar no poder daqui a um ano? Porque já que tanta gente está sofrendo impeachment. Então, no Peru, por exemplo, isso tornou-se um problema sistêmico. A maioria dos presidentes estava enfrentando o risco de impeachment. Então, ninguém era muito difícil negociar com o presidente peruano. Agora, no caso, obviamente você também pode dizer, um presidente que viola a lei e não sofre impeachment também é um problema. Porque daí a percepção de fora é alguma coisa lá não está funcionando bem. Porque existem leis claras e quando o presidente viola essas leis, a princípio ele deve sofrer as consequências disso, inclusive porque isso pode abrir um precedente de que qualquer futuro presidente está vendo o que está acontecendo e diz, olha, o cara conseguiu dar um jeito, então eu posso continuar no mesmo estilo, basicamente, sem me preocupar com o As impeachment. leis não me atingem. Que é vamos dizer, o maior teste da democracia, né? Se as leis atingem assim, são aplicadas contra os poderosos. Então, eu obviamente converso muito com pessoas que justamente defendem o impeachment imediatamente, mas eu conversei muito com pessoas nos Estados Unidos que trabalharam para impeachar o Trump. E aconteceu 2 vezes, e 2 vezes o Senado não ratificou o impeachment. No caso americano é um pouco diferente. O presidente pode sofrer impeachment no Congresso e se mantém no poder. Aqui é diferente. Quando o Congresso vota por impeachar o presidente, ele já é afastado. Entendeu? O Congresso que é mais poderoso, então. Nesse sentido. Sim. E muitas pessoas que detestavam o Trump diziam é importante o Trump perder uma eleição. Porque se você tira ele de lá, ele para sempre vai dizer eu fui tirado de maneira legal. Tudo bem, agora ele perdeu uma eleição e mesmo assim diz que foi. Então, assim, eu acho que há bons argumentos dos dois lados. E a gente está indo para o mesmo caminho aqui no Brasil, não tá? A gente Sim, vê o presidente puto com as urnas. O que é engraçado, porque ele foi eleito pelas urnas. Verdade, não reclamou. Não, e muitas vezes ao longo da sua carreira. Exato. Muitas vezes, repetidas vezes. Eu acho que a expectativa lá fora é que uma repetição do 6 de janeiro nos Estados Unidos, né? Ou seja, algo parecido aqui seria o melhor dos cenários. Ou seja, o que é? O presidente diz, o presidente é derrotado, não aceita, tem 5, 10 pessoas que morrem em confrontos, mas o novo governo assume. A gente pode não copiar essa parte aí, né? Sim, mas claro, mas digo, se for desse jeito, eu acho que seria um cenário até positivo. Consolida a democracia. Porque eu vejo poucas pessoas que hoje conseguem imaginar o Bolsonaro
passando a faixa pro Lula, por exemplo, ou Dória. Nossa, acho impossível. Não, acho que pro Dória ele até passaria, mas pro Eu Lula... também acho. Então, Pro assim... Lula também não. O cara falou tanto, vai voltar o PT. Então, eu acho que ele daria um golpe só pro Lula não voltar. Então, assim, eu acho que isso assusta muita gente hoje, fora, que inclusive investidores que estão pensando... Olha o mercado brasileiro e dizem, olha, eu vou ver o que acontece no final do ano que vem, porque se rolar bagunça, tiro, etc. Eu falei com um representante de um banco de investimentos, ele falou assim, a gente não gosta de tiro porque daí a gente não consegue entender quais serão as regras de investimento, como a economia vai reagir, etc. Então isso claramente é um problema. O risco político Brasil está super elevado. Dólar meio que reflete isso. O dólar, mas também os investimentos. Se você hoje a participação de investidores estrangeiros na bolsa brasileira é muito menor do que era antes. O que para nós pode ser positivo. Mas o que não. Você estava falando disso agora aqui. Pode ser. Aí eu não entendo muito de bolsa, mas pode ser uma chance de. Não, mas a princípio porque, tem uma forte presença. Se o estrangeiro saiu fora, quer dizer que se por acaso o Brasil melhora e a gente investe agora, quando os estrangeiros voltarem, que eles têm muito mais dinheiro que a gente, eles vão inflar a bolsa e quem estava investido antes ganha. Mas o investimento, obviamente, é fundamental também para viabilizar o crescimento. Sim, exatamente. Né? Ou seja, mas e o investimento externo, né? que é crucial para viabilizar essa melhora. E a gente está num dólar alto, faria sentido para o cara investir aqui, porque o dinheiro dele vale mais. E a situação até pode piorar, porque se a taxa de juros nos Estados Unidos subir, que pode acontecer no momento, né, porque tem um risco de inflação, aí muita gente tira o dinheiro daqui, coloca lá, porque tem um bom retorno. Sim. Sem e muito risco. Exato, muito menos risco. Então, assim, eu infelizmente acho que a gente pode sim ter uma repetição com uma grande diferença. As Forças Armadas americanas não sonham com a volta para algum passado autoritário. Eles nunca ameaçaram um presidente civil. Ou seja, o controle civil sobre as Forças Armadas americanas é, assim, 100% seguro. Nunca houve uma dúvida sobre como as Forças Armadas iam se comportar no dia 6 de janeiro nos Estados Unidos. Aqui eu acho que tem muita dúvida. Tem muita dúvida. Então, mas muita mesmo. Por isso muita gente de fora olha e diz... Está acontecendo uma coisa parecida com os Estados Unidos, só que as Forças Armadas brasileiras, o que vão fazer? O resultado não vai ser o mesmo, talvez. Então, por isso eu acho que muita gente está agora dizendo, olha, eu vou aguardar um pouco o que vai acontecer. E isso é uma preocupação da comunidade internacional, porque o Brasil é uma das maiores democracias do mundo. E uma erosão da democracia brasileira representaria, inclusive para o governo americano, um desafio grande sobre como lidar com aquilo. Porque daí tem uma série de questões. Será que a gente vai isolar o país? Será que a gente... Nossa, é o fim do mundo essa porra acontecer. Então... se o Bolsonaro dá um golpe... Cara, é tão absurdo que eu acho que é impossível. Eu também acho que é impossível, porque seria a ultimate pau no cu do Brasil. Não, o quanto tempo o Bolsonaro sustenta um golpe no Brasil? O cara não consegue nem sustentar uma comunicação internacional, vai sustentar um golpe. Cara, professor. Tirar uma risada do alemão é difícil. Eu acho que a gente precisa estudar rupturas em outros países para ter uma noção disso. Eu acho que eu acho que o plano de qualquer autoritário não é evitar uma ruptura clássica, porque essa sempre pode causar uma reação negativa da comunidade internacional. Então, vamos dizer, as erosões mais típicas agora acontecem ao longo de muitos anos. A Venezuela, por exemplo. A Venezuela era um país democrático, hoje não é mais. Só que ninguém sabe a data em que a Venezuela deixou de ser uma democracia. Então foi muito, vamos dizer, bem feito, entre aspas, porque havia pequenos passos. Aquele líder da oposição vai preso. Eu vou mudar a lei para que os juízes só terão indicação temporária. Então eles vão estar com medo do governo porque eles querem que os seus cargos renove. Então, vou dando pequenos passos. Né? Isso aconteceu em muitos países aqui na região, mas também tivemos casos de ruptura clássica e a comunidade internacional não pode fazer tanto. Às vezes, né, isso é o que você estava dizendo, a gente tem a expectativa de que alguém vai fazer alguma coisa, mas quando o Fujimori, por exemplo, deu golpe em 92,
no Peru, o Brasil falou, olha, o que vamos fazer? A gente não tem o que fazer. E foi naquela época, foi ainda o governo FHC que... O FHC não foi para a inauguração do próximo mandato do Fujimori. Para mostrar que ele não estava gastando aquilo. Mas assim... Foda-se. Não vai mudar nada. Então, infelizmente, os mecanismos que foram estabelecidos na América Latina ao longo das últimas décadas, que em vários casos golpes foram... rolou uma vista grossa. Vamos dizer, aconteceram, em alguns casos até a comunidade regional conseguiu parar. Por exemplo, o Paraguai teve uma tentativa de golpe em 96. O presidente que estava ameaçado, ele pegou um avião particular para Brasília, falou com o FHC e o FHC ligou para um soldado, um general brasileiro que conhecia esse general golpista paraguaio. E o general brasileiro disse, olha, se você der golpe, a gente vai te isolar economicamente e o Paraguai vai colapsar. E aí esse cara, o general Viedo, decidiu não dar golpe. Caralho! Caralho! Inclusive, isso é uma história incrível. O embaixador brasileiro em Assunção fez uma festa de aniversário dele, mas não era o aniversário dele, para chamar esse Oviedo e toda a High Society de Assunção para que o presidente pudesse, durante essa festa, pegar o aviãozinho para o Brasil para ter a palavra. Ele queria que isso fosse feito ao vivo. E o FHC conta isso nas memórias dele. Mas a gente também entrevistou o presidente Vasmossi, o Paraguai naquela época, que disse, olha, você tem que resolver isso para o FHC. E o FHC agiu e protegeu a democracia paraguaia. Cara. É um dos grandes aí ele momentos. ganhou uns pontos na minha concepção. Tá vendo? O FHC ganhou uns pontinhos aí. Tá vendo? Aí, você é James Bond. Só que isso hoje não é difícil imaginar disso acontecer. Então, assim, cenários assim... Tanto o FHC quanto o Lula tentaram parar o Chaves. Chegaram a conversar com ele. Tem vários relatos dos dois dizendo, olha, você precisa respeitar a oposição. O Lula tentou parar o Chaves? Porque tem uma história... Por que deixou o Silvio Santos passando tanto tempo na TV? Tô brincando. Olha, desculpa. Caralho, cala a boca. Pode me cutucar agora. Muita gente acha que o Lula e o Chaves eram aliados. Mas o projeto do Chaves era uma ameaça à liderança brasileira. Então, não havia uma relação tão simples assim. Obviamente, as empreiteiras brasileiras, a gente sabe disso agora, ganharam muito dinheiro na Venezuela. Muitos de maneira não tão lícita. Mas essa aproximação teve, acima de tudo, interesses econômicos. Não, a visão de mundo do Lula é muito diferente do que o Chaves pensa, né? Enfim, então... A Venezuela era um problema para o Brasil porque, por meio de subsídios de petróleo, etc., a Venezuela queria se projetar como uma liderança latino-americana. E o Brasil dizia, opa... nós que essa porra aí, meu irmão. Então, assim, havia sim uma tentativa porque o Brasil sabia que um colapso venezuelano pode levar a uma intervenção americana, que é um péssimo precedente, porque daí, além das tropas americanas na Colômbia, você tem tropas americanas na Venezuela, e quando o Trump de fato começou a ameaçar a intervenção na Venezuela, até as Forças Armadas brasileiras diziam, não, a gente não quer isso. Então, um país colapsado perto de você sempre é o problema. Refugiados, narcotráfico. Hoje a Venezuela é um narco-estado. Então é muito ruim para o norte brasileiro. O narco está, ou seja, eles produzem muita droga. Produzem muita droga, mas mesmo da mesma forma, né? Eu não aqui quero comparar o Afeganistão com a Venezuela, mas ambos os países têm um problema de governança. O Estado não está presente em todas as províncias. É como se o Rio de Janeiro, as favelas, fosse o país inteiro. Bom, no caso venezuelano, obviamente, por ser um país de muita extensão, sempre teve problemas de acesso no sul, sobretudo, né? Perto da Amazônia, etc. Mas você tem um ambiente no qual o crime organizado pode operar livremente, porque não tem fiscalização, né? E então o Cartel de los Soles, que é o principal cartel, se chama assim porque na Força Aérea Venezuelana tem um sol.
Então são pessoas que usam, que têm envolvimento direto das Forças Aéreas venezuelanas no tráfico de drogas para os Estados Unidos. Por quê? Porque muitos deles não são pagos, porque eles venderam os uniformes. Ou seja, tem um processo de colapso que gera um ambiente muito interessante para o crime organizado. Meio anárquico. A Venezuela meio anárquica hoje em dia. Então assim, nunca houve interesse nem do PT, nem de outros governos em ver a Venezuela colapsar, que infelizmente aconteceu. E também demorará, infelizmente, muitos anos para se reerguer. Entendi.